Bem-vindo ao Zero to Hero, o programa de mentoria AI ProPilot. Estamos empolgados em tê-lo conosco nesta jornada de 8 semanas para desbloquear o potencial da IA. Neste programa, você ganhará experiência prática, integrando copilotos da Microsoft no seu trabalho. Ao final, você dominará ferramentas de IA avançadas para impulsionar sua produtividade e inovação. Ansiosos para ver como usará essas ferramentas no seu dia a dia, preparando-o para um futuro com IA. Junte-se a nós. Boa noite, a gente está na nossa terceira aula aqui, ó, e hoje a gente tem o prazer de trazer essa dupla dinâmica aí, ó, o Alisson Schalk, a Maíra. A Maíra recentemente aí foi reconhecida como MVP. Só um parênteses aqui, o pessoal pensa muitas vezes que o MVP é um prêmio, ela ganhou o prêmio, ganhou o Oscar, mas na verdade o MVP é um reconhecimento pelo trabalho que a Maíra já fazia há alguns anos, né? Então mais um reconhecimento do que um prêmio em si. Então, para quem deseja, para quem almeja conseguir esse reconhecimento, o conselho que a gente dá é continue fazendo trabalho de comunidade, continue se dedicando, porque a hora que o reconhecimento vem, esse trabalho não para. Talvez aumente até um pouco mais. Então, Aumenta, né? Uhum. é um prazer trazer esses dois, são duas grandes vozes, desculpa, daí do Power Platform nas Américas, eu deveria dizer, que trabalham com projetos também no Brasil e fora do Brasil. Uma turma muito boa de conhecer e trabalhar junto. Eu tenho o prazer de chamá-los de amigos e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante essa aula hoje, tá? Anota, pega o caderno, tira foto aí, screenshot. Claro que essa aula ela vai estar disponível também no YouTube depois, mas se tiverem perguntas, vamos perguntar, vamos extrair o máximo que puder dessas duas feras aí. Meus amigos, muito obrigado e o palco é de vocês aí, tá bom? Muito bom, meu amigo. Eu que agradeço aí toda a sua recepção, sua hospitalidade, como sempre. Tô ansioso para te ver em março, assim esperamos, né? Maíra também vai conosco. Também. A gente tem um evento lá na América do Norte que a gente pretende se encontrar com o pessoal que está aqui, então tô ansioso. Mas bora lá, vamos para o que importa, né? Maíra quer dar boa noite, pessoal, e também fica à vontade. Sim, pessoal, boa noite. Depois dessa introdução aí do Vitor, eu acho que eu teria o que falar mais, né, Vitor? Muito obrigada aí pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. Acho que eu vou compartilhar minha tela só para trazer o nosso QR Code, né, Alisson, para quem quiser nos conectar aí com a gente, deixar o nosso LinkedIn aqui, de Fazer as compartilhar aí. formalidades. Exatamente, só para formalizar, que depois dessa introdução não tem muito o que dizer, mas como o Vitor disse, me tornei MVP recentemente, então, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Maíra Deleutério, virei MVP nas tecnologias de Power Apps e Microsoft 365 Copilot, e aí aqui eu sou empresária, então eu sou sócia da OnChange junto com o Alisson, então além de irmã, sou sócia, peguei o combo aqui junto, e aí sou CEO aqui do nosso time, também trabalho fortemente em um dos nossos clientes como líder técnico, que é a Heineken. Já vi 2 recursos nossos da Heineken aqui, gente, então estou feliz de ter vocês aqui também. E aí ali a gente está trabalhando ativamente com o Power Platform. E eu também sou mãe, gosto de dizer esse job title aqui, que é para incentivar mais mulheres a vir não desistir do sonho na carreira de tecnologia, né? Então, eu sempre gosto de trazer esse título aqui também, e para encorajar mais mulheres viu, mesmo sendo mãe, vocês conseguem se tornar MVP, né? Então, eu gosto sempre de trazer essa introdução aqui também. E aí temos o Alisson aqui para me acompanhar no dia de hoje também, né, Alisson? Muito bem, bora lá, uma honra, nós temos a presença feminina aqui, né, liderando comunidade. Há de se dizer que a área de tecnologia, né, infelizmente, ela é dominada, né, pelos homens, né, talvez por uma questão cultural de escolhas lá atrás, então cada vez mais a gente fomenta, né, que as mulheres venham para a área, tenham a representatividade, então é importante a gente ressaltar isso, né, e ainda mais agora como MVP, né, mas ele ganha mais voz aí, mais responsabilidade. E a gente vê aqui pela turma mesmo, né? Tô vendo o pessoal entrando aqui.
pelos nominhos aqui, acho que a gente tem a Dulcineia aqui como presença feminina. Então, no próprio público, a gente acaba vendo essa proporção, essa desproporção, digamos assim, né? Então, tá em nós acelerarmos um pouco essa inclusão. Então, bem legal termos você contigo esse ano, Maíra. Já tivemos outros programas atrás aí junto com o Vitor, e legal ter a presença sua agora. Bom, meu nome é Alisson Scalco, sou fundador aqui da OnChange, empresa especializada na área de Power Platform. Na verdade, a gente vem com SharePoint, Project, né? Depois assumimos Power Platform quando lançou, e agora estamos vivendo mais uma transformação, que é a IA, né? E por isso que todos nós estamos aqui, para aprendermos um pouco e discutirmos um pouco sobre esse cenário de inteligência artificial. Então, essa é a nossa área de atuação. Nós lideramos comunidades, mas temos carreiras técnicas, né? Acho que todos nós aqui do programa ProPilot aqui somos de mercado. Nós não somos, talvez, assim, professores de formação, digamos assim. A gente é mercado e fazemos aqui e compartilhamos o conhecimento como, eu diria que um hobby, porque ninguém de nós aqui é remunerado ou fica vendendo curso na internet. Então, estamos aqui para compartilhar a experiência com vocês, né? E também aprender com vocês. Vale dizer que é uma tecnologia nova, a gente também está explorando, vocês vão ver alguns cenários aqui que a gente trouxe hoje, e essa é a nossa realidade. Temos mais slide, Maíra? Vamos já para um... Acabou para você ver que legal o slide dela ali, ó. Três slides só, assim que é bom, né? Vamos 100% para o hands-on. Nosso tema hoje, Maíra, introdução sobre Copilot Studio. Legal, quem está aqui e assistiu a aula passada, só para a gente direcionar um discurso, de repente faz um sinalzinho de joinha, alguma coisa aí para... O Bruno levantou a mão aqui, Eduardo, Góes, Odailson, conheço Odailson, Igor também, beleza, então acho que bastante do Cineia também, bastante gente assistiu a aula passada aí do nosso amigo Gustavo, né? Eu pergunto isso para a gente direcionar discurso, porque algumas coisas a gente vai complementar e etc, né, Maíra? Antes de entrarmos aqui, eu já vou compartilhar minha tela também, Maíra vai me ajudar aqui nos discursos. A turma, como não é muito grande, a gente consegue ter espaço para conversar com vocês, interagir mais, então fiquem à vontade para mandar dúvidas. A gente vai deixar um espaço considerável no final aqui, assim esperamos, para que a gente possa interagir com vocês e trocar experiência. Para quem tiver dúvida, ou quem quiser trazer alguma situação que está vivendo ou passando, também será super bem-vindo aqui para nos agregar, né? E quem estiver assistindo depois gravado, esperamos que aproveitem bem este conteúdo, né? Maíra, antes da gente ir, eu vi que a Dulcineia mandou a mensagem aqui no chat, né? Uhum. Ela fez graduação em análise de sistema nos anos 90, Legal. Dulcineia. Que legal. E ela é uma profissional híbrida hoje, né? E está aqui buscando conhecimento de IA. Muito bom. Legal saber disso. Isso aí. Vamos Quer comentar algo, Maíra? Bora lá. Não, já vamos. Enquanto você vai compartilhando aí a tela, é só dar aquela pincelada básica, né? Estamos falando de Copilot Studio. Então, o que que é um Copilot Studio, né? Então, só para todo mundo ficar na mesma página aí, mas o Copilot Studio nada mais é que uma ferramenta gráfica, que é bem isso aí que o Alisson está apresentando na tela. Ela é uma ferramenta de baixo código, então ela também é low code, que permite vocês criarem e personalizarem assistentes aí de inteligência artificial, né? Então, você também consegue estender um Copilot para o 365, por exemplo, com seus próprios dados e cenários, e é um pouquinho do que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. Então, a gente não focou naqueles slides cheios de texto ali para vocês, então a gente vai mostrar na prática aqui mesmo, e aí a gente vai, enquanto o Alisson vai desenrolando um caminho com vocês, a gente vai comentando o que cada tela faz, o que cada item faz, e aí no final a gente deixa um espacinho para dúvidas aí. Então, bem resumidamente, é isso que é o Copilot Studio, né, Alice? E o que ele faz? Mão na massa, vamos lá, Maíra. É importante, até pegando o gancho que a Maíra falou, a gente não vai focar muito no que é Copilot, o que é AI, etc., até porque o Vitor já nos deu uma aula sobre isso, né? Gustavo nos deu uma aula sobre isso, nós vamos direto para Copilot Studio. Onde que o Copilot Studio entra nessa brincadeira toda que vocês estão vendo até agora, né? E aqui é o nosso módulo introdutório, o nosso primeiro contato com o Copilot Studio. Ele entra no momento que você tem a seguinte necessidade: de fazer uma inteligência artificial para chamar de sua. O que eu quero dizer com isso? Imagina assim,
A gente pode talvez até pegar um exemplo aqui da OnChange, que a gente está fazendo alguns laboratórios também, né? A gente brinca que muita gente vem aqui na porta me perguntar alguma informação e etc. E às vezes essa informação já está no e-mail, já está num repositório nosso de conhecimento e etc. E aí a gente brincou, por que não criarmos um personagem, né, Maíra, para que possa responder algumas perguntas internas aqui, nossa, e bases de conhecimento, que não seja a pessoa vir bater na porta ou me chamar no Teams, por exemplo, né? E aí a gente fez uma piada interna, né? Meu sobrenome aqui é Scalco, o pessoal, criatividade pessoal aqui interna, né? Colocaram um ESC na frente, ASK, né? De perguntar, ESC Scalco, Maíra, que fala, o nome aí que vocês deram? É Scalco mesmo que fala, só que escreve ESC e álcool, ESC na Scalco. frente. Por que eu estou contando essa história aqui para vocês? Para tentar trazer vocês para a aplicação no dia a dia, né? Então a gente vai montar esse Scalco, né? Que é um personagem de inteligência artificial, e a gente vai prover conhecimento para ele direcionado. Porque o que vocês estão acostumados hoje? Um chat GPT, né? Ou o próprio Copilot, que tem a versão web, free, etc. É consumir informação da internet, de LLM, né? Que o Vitor já explicou aqui nas aulas anteriores. Ou seja, talvez um conhecimento não direcionado, né, Maíra? Porque quando você vai para a web, nós estamos falando de mergulhar no oceano de informação e você sabe lá o que vai encontrar. Você pode encontrar verdade, pode encontrar mentira, pode encontrar... Cara, é um oceano. A Maíra brinca, você tá na internet, é verdade, é verdade. Né? Então, assim, nós sabemos que a realidade não é essa, né? Você tá na internet, a grande chance de não ser verdade. Acho que temos que mudar a nossa piada. Então, eu estou contando isso porque o Copilot Studio entra para essa aderência. Então, imagina que dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, eu quero entregar uma solução interna, tá? Pode também ser externa, a gente pode conversar sobre isso depois, mas nós vamos focar um pouco em business, né, cenário interno, de uma solução de inteligência artificial que a pessoa vai conseguir acessar no Teams, por exemplo, e obter informação a partir dela. E não só obter informação, também fazer ações, gravar informação em algum lugar, criar uma operação num SAP, num Oracle, ou qualquer outro sistema, né? Então, em linhas gerais, é aí que o Copilot Studio entra, para que eu possa fazer uma inteligência artificial, que aqui em Copilot Studio a gente chama de agents, para chamar de meu, digamos assim, né, Maíra? Então, esse é o cenário que nós temos ali de definição da onde o Copilot Studio entra. E, Mary, queria que você comentasse um pouquinho, porque além desse cenário que eu contei, eles já conheceram o Copilot para a Microsoft 365, na aula passada com o Gustavo. O Copilot Studio também pode colaborar nesse cenário, né? Onde ele entraria nesse cenário de 365? A gente pode fazer um robô ali para o nosso Teams, onde ele vai consultar políticas de segurança internas da empresa, e aí vocês conseguem fazer sinergia aí nas suas buscas, utilizando o Copilot. Oi? Não, perdão, gente. Quer falar comigo? Eu vou fechar minha porta aqui, tá? Tá. Adiante. Tchau. É que o alarme de incêndio do prédio estava disparando, gente, mas acho que é só teste. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Conseguimos seguir aqui. Então, você consegue estender. Então, por exemplo, você consegue... O pessoal hoje utiliza muito, pelo menos ali na Heineken, a gente utiliza muito o SAP, né? Então, você consegue fazer um robô, um agente, para consultar as informações do SAP, que a gente sabe que hoje ele é mais difícil, burocrático de trazer, e estender o seu Copilot para o 365. Então, a gente pode consultar informações sobre quantos colaboradores nós temos, e aí a gente consegue utilizar essa informação para ajudar mais o nosso dia a dia, né? Isso aí, a Maíra respondeu. É extensão. Então, com o Copilot Studio, eu ainda consigo estender o Copilot 365 que vocês conheceram na aula passada. Quem está aqui e não assistiu a aula passada, vai lá na gravação que vocês vão entender o que a gente está falando. Então, você tem o Copilot do Microsoft 365 te provendo informações ali sobre seu e-mail, seu sistema de reunião. E digamos que você queira estender isso com SAP. Você vai desenvolver no Copilot Studio o seu agente e vai entregar esse agente estendido dentro do Microsoft 365, tá? Isso é só para vocês saberem da possibilidade. Hoje a gente não vai focar na extensão em si, nós vamos focar em como construir o seu próprio agente e passar alguns conceitos importantes para vocês. Dito isso, conversado, vamos então mão na massa. Primeira coisa que vocês precisam saber, né? Alisson, como que eu acesso o Copilot Studio? Então, como que eu crio o meu próprio agente?
Existe um endereço para isso, que é copilotstudio.microsoft.com. Vocês vão abrir isso na URL, né, no navegador de vocês, e vão logar com a conta organizacional de vocês. Fazendo analogia, para quem provavelmente que todo mundo já desenvolveu em Power Apps, vocês abrem o make.powerapps.com, loga na conta de vocês e criam um app lá dentro, não é? Aqui não muda. É o mesmo mecanismo se você vai estar logando uma URL diferente, que é exatamente essa que eu estou na tela, tá? O objetivo aqui hoje não é falar de governança, mas só vou brifar. Ele segue os mecanismos de governança da Power Platform, tá? Já existente, com mecanismo de environment, de ambiente. Vocês vão ver que a gente está num ambiente dev aqui, de demonstração nosso, tá? Então, há um nível de governança. O nosso amigo Eduardo, né, vai falar sobre isso nas próximas aulas. Então, também não vou entrar muito nesse assunto, tá bom, gente? Eu vou focar aqui. E, eventualmente, alguém ainda pode perguntar sobre licenciamento, né, Maíra? A gente não costuma focar muito em licenciamento, porque ele é muito dinâmico, ele muda muito, cada empresa tem um cenário, tem empresas que são globais, licenciamento vem de fora, tem empresas que são maiores, conseguem ter um poder de licenciamento melhor, etc. Então, tem muita variável. O que a gente pode dizer para vocês de licenciamento, tá? Ao contrário da Power Platform, por exemplo, de Power Apps, vamos lá, que você licencia na sua essência por usuário, né? Você compra licenciamento premium por usuário, por exemplo. Aqui no Copilot hoje não funciona dessa forma. Você licencia o tenant. Você vai pagar um valor por mês para licenciar o tenant. Quando eu falo tenant, é todo o ambiente da Microsoft, né? E você vai ter direito de criar quantos agentes vocês quiserem, que a gente vai criar junto aqui. E como que você paga esse licenciamento de tenant? É por volumetria de mensagem. Então, quando você fizer o licenciamento básico, você vai ter uma volumetria lá de 25 mil mensagens, e conforme esse consumo acontece, você tem que colocar mais mensagens, tá? E sim, dá para dividir, dá para organizar limites de mensagem por ambiente, etc., porque empresa muito grande pode ser que pergunte sobre isso, né? Legal, o Otávio aqui nos complementando, né, que recentemente foi anunciado o Pay as you go, né? Basicamente é um pague por uso, né? Eu ia comentar que é sempre bom, quando o quesito é licenciamento, é sempre bom vocês olharem o site diretamente da Microsoft para ver as diretrizes de licenciamento, por exemplo, igual o Otávio falou, do Pay as you go, e o valor, porque são coisas que variam muito. Então, sempre que a gente fala, mas quanto é? A gente sempre indica vocês olharem direto na fonte para ter essa informação, porque daí não tem erro. Porque às vezes o que a gente está falando hoje, ou já está defasado e mudou, né? Então, o foco nosso quesito de valores, mas como funciona, a gente sempre fala, olha, direto na fonte, que daí não tem erro, né? Isso aí. Ou pergunte para o Eduardo, tá? Já vou deixar aqui. O Eduardo é mestre em governança e licenciamento, tá num tópico de governança, né? Eu brinco assim porque nós aqui no Change não vendemos licenciamento. A gente acaba conhecendo, mas não é o nosso core, nosso know-how, né? Bora lá, então? Gente, dito isso, como eu chego aqui, como eu acesso, como eu licencio, estou aqui logado, devidamente licenciado, e eu vou, neste momento, criar o meu agente, para chamar de meu. Vou clicar aqui no menu lateral, né, na opção criar. Oi, Maíra, vontade. Deixa eu só trazer um negócio legal que tem ali na home para vocês, né? Então vou que é voltar. aí também onde você tá, ele traz também. Ele traz alguns explorar agentes ali, que são agentes que são copilots criados pela Microsoft, e vocês fazendo a devida configurações, vocês podem utilizar, né? Então, você consegue criar um seu do zero. Então, nessa telinha aí, né, quando você fizer esse login no seu Copilot Studio, vocês vão ver quais copilots vocês têm permissão para acessar, com base no tipo da licença que está associada às suas credenciais aí. Então, aí você vê as listas disponíveis de copilots já disponíveis, e aí esses criados pela Microsoft aí embaixo. Então, você também consegue reaproveitar, reutilizar, desde que vocês façam as devidas configurações. Aqui a gente vai criar um do zero agora com vocês. Experiência de mercado, vamos lá. Eu falo isso desde lá de Power Apps, que o Power Apps tem também aqueles modelos, né? Nunca usamos, né? Isso aqui serve na prática? Eu vou ser bem sincero para vocês. Na minha opinião, tá, gente? Não serve. É melhor criar um do zero. Mas, Alisson, como que eu posso aproveitar esses modelos, etc.? No ciclo de aprendizado. Aí eu falo que é muito útil. Poxa, como que a Microsoft faz esse Viagens Seguras? Cria, cara. Cria aqui, abre, explora e vê como ela fez. Pergunta-se a resposta do site. Então, isso é muito útil no processo de aprendizado. Mas dificilmente vai ter aderência na sua necessidade real
do dia a dia dentro da empresa. Então, eu sempre dou essa dica. Utilizem como trilha de aprendizado. Eu acho que vai ser mais efetivo do que você criar um Copilot a partir daqui e ficar alterando e mexendo. Faz um do zero, bonitinho, desenvolva a sua linha de raciocínio, que vai ser mais efetivo. Essa é a nossa realidade aqui dentro. Por isso que a Maíra comentou que nunca usamos, né? Porque a gente sempre cria em branco. Até mesmo Power Apps a gente cria em branco. Alisson, mas tem Copilot lá para você pedir ele fazer. Realmente tem, é legal, pode acelerar algumas coisas, mas como a gente desenvolve solução, né, profissional para os nossos clientes, a gente ainda prefere criar em branco e usar o Copilot mais como um assistente para acelerar alguma coisa e etc. Tá? Então, mais compartilhando experiência com vocês. Vamos para criar? Então, a Maíra já falou das explorações aqui e eu vou criar um novo agente, que é onde a gente cria do zero, tá? Atenção, muita atenção aqui, vou já dar essa dica para vocês. Idioma. Vocês vão reparar que aqui está português, até pela particularidade do nosso tema. Se você pretende utilizar os mecanismos de IA generativa, né, de uma forma mais eficaz, ainda está sendo necessário trocar o idioma para inglês. Tem que criar o Copilot em inglês. E essa opção aqui você não altera depois. Eu cheguei a ver até colegas de comunidade falando que a generativa já ia funcionar aqui no português. No meu Tenant ainda não funciona. Se eu criar esse Copilot aqui em português, eu não vou conseguir usar alguns recursos que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, obrigatoriamente, eu vou alterar para inglês. Não sei se alguém aqui teve alguma experiência diferente da minha, mas hoje eu obrigatoriamente troco o idioma do meu Copilot para inglês americano, Estados Unidos. E detalhe, isso não significa que eu não poderei conversar em português com o meu Copilot, tá? Eu poderei conversar em português com eles. Eu só estou criando a engine, o coração dele em inglês, e vocês vão ver lá na frente que a gente consegue conversar em português sem maiores problemas, tá? Então, essa é a primeira dica que eu queria deixar para vocês. Quem quer comentar algo? Não, acho que eu vi que alguém abriu o microfone. Não. Então, vamos dar o nome para o nosso copiloto. Eu vou chamar de ProPilot, né, o nome do nosso treinamento aqui. Aqui, a dica é que, às vezes, usem a criatividade. Para você ter um engajamento maior na sua solução, às vezes é legal você criar um personagem. A gente tem visto isso, né, em algumas empresas já, e cada uma cria o personagem de acordo com a sua linha, ou às vezes a empresa já tem um mascote, cria um mascote. Isso ajuda no engajamento de uso da sua ferramenta, tá? Então, a dica aqui seria essa. Descrição, instruções, conhecimento, eu não vou fazer nada aqui por hora, e nós vamos seguir para a gente poder exercitar algumas coisas ali dentro, tá bom? Mas eu deixo aqui como uma observação, Alice, que para o nosso case aqui, nós não vamos para otimizar o nosso tempo. Porém, é muito importante para que você preencha principalmente as instruções ali com o máximo de detalhes possível. Por exemplo, como o que é o que seu agente vai fazer, o tom que seu agente vai fazer, possíveis limitações dele, porque ele ajuda a nortear o seu agente, tá? Então, isso é importante vocês colocarem posteriormente com o máximo de detalhes possíveis, tá? Muito bem, vou clicar em criar para irmos para o nosso agente. O Eduardo Bonato comentou aqui que ele tem um cliente que abriu o Copilot para Power Platform, mesmo idioma base Dataverse, sendo português BR. É bem nessa linha, Eduardo. Eu acho que logo vai suportar o idioma inglês aqui, português aqui, né? Mas aí são particularidades de tenants, as funcionalidades vêm chegando aos poucos, tá? Aqui na Unchange, pelo menos, a gente tem trabalhado sempre em inglês. Muito bom. Estamos aqui com o nosso agente criado. Nosso agente chama ProPilot, tá? É o nome do nosso agente. Isso aqui mudou de nome recentemente também, tá? A Microsoft tem bem dessas daí, até ela define o nome, acontece essas mudanças, faz parte. Aqui eu tenho algumas abas, a gente vai passar em algumas daqui a pouco, e a gente vai explicar alguns conceitos, não temos tempo para entrar em algo muito a fundo, a gente vai passar em algumas coisas com vocês. E aqui na lateral eu consigo já interagir com este meu Copilot e trabalhar com ele, tá? Eu quero fazer um exercício agora com vocês, que meu grande objetivo aqui é fazer vocês fixarem alguns conceitos, tá? Eu vou perguntar para o meu Copilot em português, e espero, agora é a hora que a gente faz figa, tá, gente? Porque ao vivo, quando a gente faz em off aqui, tudo funciona. Eu deixei já um prompt pronto, tá? Nós somos São José dos Campos, para quem não conhece, eu estou perguntando se existe em São José dos Campos uma empresa chamada OnChange Inteligência e Tecnologia. Estou cruzando o dedo aqui, vou torcer para ele responder para nossa aula dar certo.
Se não der, nós vamos ter que partir para outro caminho. Vamos ver. Ufa! Ó, repararam que eu perguntei em português, ele me respondeu no mesmo idioma, né? E falou que sim, existe uma empresa chamada OnChain, São José dos Campos, ela atua na área de inteligência de dados. Eu vejo que a resposta está um pouco atravessada, talvez, né, Maíra? Oferecendo inovações inovadoras. Por que eu vejo tá? Porque o dados não é nosso core, apesar de sim trabalhar com dados, nosso core é mais inteligência de negócio. E por que eu fiz essa pergunta? Eu fiz de propósito, tá? Para a gente começar a exercitar algumas coisas. Da onde o Copilot tirou essa informação, tá? Sim, ele tirou de um modelo de LLM do Azure OpenAI e consequentemente, da web, né? Digamos assim. Ele é alimentado por isso. Qual que é a reflexão? Poxa, acabei de criar um agente para chamar de meu. Faz sentido esse agente meu buscar informação de LLM? Por que a reflexão, Maíra? Porque para isso a gente tem Copilot Web, que é grátis, tem o Copilot Microsoft 365, que vocês conheceram aqui, tem ChatGPT, você tem outros mecanismos, né, fora do ecossistema corporativo, você tem soluções para isso. Então, quando eu falo de um agente, na maioria das vezes, parte do requisito do meu agente não é buscar informação na internet. Então, o que é geralmente a primeira coisa que a gente faz? A gente canaliza a informação para onde a gente quer. E uma das primeiras ações, Maíra, é a gente literalmente falar, olha, eu não quero que você vá buscar conteúdo de internet, vamos falar aqui, tá? De conteúdo de internet para dentro do meu Copilot, porque eu quero direcionar o que ele faz, vocês estão me entendendo? Para isso, nós vamos explicar um pouquinho de tópicos, que é essa tela que eu entrei, tá? Maíra, quer complementar? Fica à vontade. Só para comentar o que é o tópico, né? Que ele é como se fossem a instrução suas para o seu Copilot, né? Uma árvore de diálogo. Então, ele vai ajudar a gerar os resultados corretos aí, as respostas que você deseja que o Copilot retorne, né? Então, você meio que define como que o Copilot interage com os usuários. E aí o Copilot vai usar essa compreensão de linguagem natural para entender a intenção por trás da pergunta e compara a sua intenção com o melhor tópico, e aí você pode começar a combinar as coisas que o Alice vai mostrar um pouquinho ali para frente. Então, através de um tópico, você consegue fazer essa configuração de onde buscar a informação, né? É isso aí. E o que a gente tem que ter em linha aqui? Para quem já estuda essa parte aqui um pouquinho a mais de tempo, vai lembrar do Microsoft Agents, né? Que a gente pode falar que é o antecessor aí do predecessor do Copilot Studio, né? E essa estrutura de tópicos era muito comum lá. Por quê? O Agents, ele ainda não tinha funcionalidades de IA generativa. Então, era o famoso if. Então, as empresas que hoje em dia têm chatbot, vamos pegar empresas grandes aí de mercado, né? Que eu sou consumidor, por exemplo, a Vivo, acho que é uma delas. Ela faz um tempo já que ela tem chatbot. Grandes empresas têm chatbot de atendimento. Que sem IA, na prática, é um conjunto de tópicos direcionando o usuário conforme ele responde. Então, ele não tem aquela compreensão que hoje a IA generativa está nos entregando, da pessoa falar, ela entender o que eu quero e direcionar para o que eu quero. Era um mecanismo burro de árvore, digamos assim, né? Desculpem a palavra. Então, os tópicos continuam existindo aqui. Por mais que eu tenha mecanismo de IA generativa, eles continuam existindo aqui para que eu possa direcionar determinadas situações. Mas as demonstrações que nós vamos fazer aqui hoje, vocês vão ver que nós vamos direcionar nada. Nós vamos explorar mais a IA generativa. E existe um tópico de sistema aqui, tá? Que é esse. Esse tópico é o responsável por gerar respostas com fonte de dados da internet, digamos assim, a grosso modo. Então, eu consigo vir nesse tópico de sistema e dizer para ele que eu não quero mais que ele busque informações de conhecimentos próprios dele. Então, eu consigo vir aqui, direcionar, tem algumas coisas mais aqui, a gente, por causa de tempo, não vai ter como focar, e vou salvar. O que eu estou fazendo nesse momento? Cara, eu estou fechando meu agent, estou fechando meu Copilot aqui, tá? E vou copiar a resposta aqui, a pergunta aqui de novo, vou dar um refresh e vou testar novamente o meu agente, tá? Vou esperar ele carregar, ele carregou, vou testar ele novamente. Esperamos que ele não responda agora, né? Legal. Não foram encontradas informações, porque eu acabei de desativar dessa fonte.
Então, esse é um exercício que eu faço para as pessoas entenderem que se eu quero ter um resultado legal com um Copilot personalizado, na maioria das vezes não faz sentido ele ir para a internet livre. Eu tenho que direcionar, em vez dele nadar no oceano, ele vai nadar num lago, que eu vou preencher esse lago com as informações que eu quero. E é a partir daí que nós vamos para o nosso próximo tópico, que é a aba de conhecimento, né, Maíra? Nós vamos, então, começar a prover conhecimento para o nosso Copilot. Agora, imagina a seguinte situação. Eu gostaria que o meu Copilot fosse capaz de responder informações da OnChange, ainda assim, tá? E eu já tenho um local público, que é o site da própria OnChange, com as informações que eu considero correta. Por que eu considero correto? Porque esse site é alimentado, né, por uma agência de marketing, etc. Então, aquela fonte é verdadeira. Então, o que eu tenho o poder de fazer? Né? Eu tenho o poder de ir aqui em conhecimento e adicionar uma fonte de dados. Bom, quer comentar algo, Maíra? Posso continuar? Acho que o nome já meio que diz tudo, né? Então aí é onde fica a base de conhecimento do seu Copilot. Então é onde você pode agregar conhecimentos a ele para buscar informações de diferentes fontes de dados. Então você pode tirar informações de sites públicos, que é o que o Alisson vai pôr agora, e coletar informações em tempo real. Você pode conectar em listas e bibliotecas do seu SharePoint, tabelas do Dataverse, arquivos como PDF, Word. Ele também entende um pouco sobre elementos não textuais, né, como imagens, por exemplo, e diagramas. Então, é aqui que você vai focar tudo que o seu Copilot precisa saber para não buscar as coisas fora, né? Muito bem. Repare, então, que ele está pronto, essa minha fonte de conhecimento. Eu vou dar um refresh aqui no meu Copilot e vou refazer novamente a pergunta que estávamos, né? Opa, meu Ctrl+V não vai funcionar porque eu já copiei outras coisas. Deixa eu pegar aqui que eu tenho uma colinha aqui do lado, pronto, né? Reparem que provavelmente a resposta vai ser até diferente da anterior. Eu sei que eu já paguei a anterior aqui, mas a resposta vai ser diferente. Por quê? Eu acabei de canalizar o meu agente para uma fonte que eu quero. Então, vocês repararam que a fonte foi diferente e ele me trouxe as referências, de onde ele tirou essa informação. Ou seja, nesse momento eu refinei, né, o padrão de busca do meu agent em poucos cliques. Ali são exemplos do que isso pode acontecer. Eu já vi cases de empresa que precisava, empresa que faz assessoria de visto e etc. Né? E é muita dúvida, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode não ser aquilo. E existe sites públicos de consulados e de vários países que têm regras específicas, né? A pessoa consegue, então, direcionar para o site que ela sabe que é confiável a informação aqui e ele passa a ter um agente capaz de prover essa informação para a equipe toda dele e evitar o fluxo de informação para ele. Né? Então, literalmente, ele trabalhou uma base de conhecimento sendo pública. Muito bem. Eu não preciso ficar preso nesse mundo de ecossistema de site. Né? Vocês viram aqui na hora que eu adicionei que a gente pode trabalhar um SharePoint, como a Maíra comentou, um Dataverse ou até mesmo um documento, tá? Eu vou fazer agora um exercício, tá? Que é subir um documento aqui. Eu tenho uma política de viagem, é fake essa política de viagem, tá, gente? Que está num documento. Então, imagine que a OnChange tem um PDF que contém a política de reembolso de despesa, que é essa que eu vou subir aqui, e eu estou fazendo isso porque ele demora um pouquinho para renderizar nesse caso, que é um PDF, tá? Então, eu estou adiantando e vou adicionar. Então, repara que agora eu estou combinando um site público, um documento em PDF, e aí ele tem um tempo de renderização, digamos assim, desse PDF, e ele vai ser capaz de responder sobre isso. Então, dependendo da situação, você pode trazer PDF para ele. Esse modelo de PDF faz sentido para informação estática, né, Maíra? Se for uma informação que muda muito, etc., talvez faz sentido você trabalhar lá no SharePoint, uma biblioteca de documentos, etc. Vou dar exemplo. Advogado, não sei se temos advogado aqui. O advogado tem muita petição, né? Eu não sei os termos técnicos, tá, gente? O cara poderia ter uma biblioteca no SharePoint com as petições que ele já escreveu na vida e ter um Copilot para responder sobre isso. E as coisas convergem. Vocês podem falar, mas o 365 não faria essa função? Sim. Se você tiver isso num diretório de OneDrive e perguntar para o seu Copilot 365, ele provavelmente vai ter poder de responder e localizar esses documentos para você. Então, sim, nesse cenário, convergeria as informações. Enquanto carrega aí, Alisson, tem uma dúvida aqui no chat, porque ele vai demorar um pouquinho para renderizar, igual o Alisson comentou, acho que dá para a gente tirar. Né? O Dailson perguntou se a gente indica as instruções ali na home, é necessário a gente usar essa parte do tópico.
Se eu indicar as instruções, acho que eu não entendi. Ali na parte das instruções, ela é algo mais genérico que vai fazer você uma orientação para o seu chatbot. Aqui na parte de tópico a gente não explorou muito, mas ela tem muitas condições ali dentro para você literalmente, inclusive, customizar a forma que você quer que o Copilot traga. Então, vamos supor que alguém escreva a palavra olá. Ali nos tópicos você consegue ver, oi, tudo bem com você e tudo mais. Então você consegue criar umas condições a mais, coisas que nas instruções não. Então as instruções é um overview, porém é muito importante que vocês tenham essas instruções ali também. Então instruções é algo mais genérico, aqui no tópico você detalha o que você quis dizer ali nas instruções, né? As instruções acho que é mais o nível de personalidade do meu Isso. Copilot. Eu acho que encararia mais dessa forma, né? E os tópicos é para direcionar ou canalizar algo que eu queira muito específico, que de repente a IA generativa não está sendo capaz de fazer. Repare que a gente não criou tópico para ela responder sobre a on-change, nós não criamos. Isso é uma da maravilha da IA generativa. Ela foi capaz de entender que aquela fonte continha esse nível de informação e entregou para a gente sem eu ter que me preocupar com o tópico. E enquanto a nossa política de despesa renderiza, mas já renderizou, tá? Essa política de despesa é um documento do Word, tá? Que tem as informações eu acho que eu não consigo abrir ele aqui, mas tem as informações de limite opa, deixa eu abrir aqui, que eu saí dele sem querer. Que tem as informações de limite, por exemplo, de valor de reembolso diário com alimentação, Maíra. Então, por exemplo, Isso. eu queria saber, vamos lá, na on-change, qual o limite de reembolso para alimentação diária. Lembrando que aqui, que já falaram nas aulas anteriores, quanto melhor for meu prompt, né, mais assertivo. Vamos ver se ele vai ser capaz de responder. O Vitor falou na primeira aula, hein? Aula do Vitor aí. Quem não fez, vai lá assistir, primeira aula. Olha, na on-change o valor máximo de reembolso para alimentação é de R$80 por dia. Lembrando que meu Copilot não vai para a internet e ele pegou ele traz a referência, né? Se eu clicar, ele vai abrir o documento, ó, ele trouxe o texto, tá vendo? Essa informação está no meio de um texto gigante lá no Word e ele achou para mim. Então, esse mecanismo de prover informação é muito legal. O Vitor até zoou, é verdade, nem eu sabia, tá vendo? Bate na porta, qual que é o limite? Eu não sei. E nem tem que saber, né, Vitor? Aí, nem tem que saber o limite disso. O Copilot está aqui para resolver esse problema para nós, né? Claro que é um exemplo muito pequeno, mas se a gente pegar uma empresa grande ou um departamento de uma empresa grande, um RH, né? A gente atende muita área de RH aqui. Cara, o que RH tem de base de conhecimento de que pode, do que não pode, se o estagiário pode tirar férias, se o estagiário não pode tirar férias, regra de não sei o que, regra de lei, regra trabalhista. Então, assim, se o departamento tem isso muito bem estruturado em PDF, isso daqui é uma excelente solução. Posso dar um exemplo? Tem uns colegas meus da Heineken aqui que eles vão entender o que eu estou falando. A gente tem a nossa governança ali dentro e todo mundo questiona muito a gente sobre a nossa governança. Qual é o nosso SLA de retornar? Qual é o caminho para abrir um incidente? Qual é o caminho para abrir uma requisição, para uma melhoria de um aplicativo que está ali no ambiente federado, tudo mais. Então, eu tenho isso num documento de governança que está num site SharePoint que ninguém acessa. E o site SharePoint é público ali dentro da organização. Então, se eu tenho um robô para atender esse tipo de questionamento, vai me facilitar muito a vida ali, porque eu não preciso parar. E muitas vezes a pessoa, você tem 5 minutinhos para falar e te liga para te fazer essa pergunta, que sendo que essa informação está pública, está lá e ninguém acessa. Então, se eu crio lá um robozinho ali para minha área de suporte, eu consigo canalizar o meu tempo para outra coisa, nem de ficar respondendo uma informação que já existe, né? Podemos dizer que é um Google melhorado, né, Maíra? Um Google interno, se você parar para pensar. Lembra que eu desativei o mecanismo de web, né? O que faz total sentido, senão ele poderia ir na web buscar algum limite de reembolso e causar um nível de confusão aqui dentro, né? Canalizei para onde ele tem que olhar. Mas aí vocês podem estar se perguntando, vou até pegar o discurso da Maíra. Vamos pegar TI que usa, tem aquele, agora deu branco, aquele software famoso de Service Desk, deixa eu ver se tem aqui na área de adicionar conhecimento. Eu acho que é o ServiceNow, deixa eu ver quem é avançado. ServiceNow tem, inclusive ainda tem aí. Tem muita empresa grande que usa o ServiceNow. Gente, não vai fazer sentido o cara gerar um PDF para subir o PDF aqui, né? Ainda mais se é uma base de conhecimento que ela é viva. Então, o último tópico que eu quero tratar com vocês aqui de conhecimento é a gente consegue ler bases de dados, tá? Relacionais.
o que me leva para cenários mais complexos, como o ServiceNow. Eu posso ter um Fabric, dentro do Fabric eu posso ter um Data Warehouse, um ETL lá dentro e beber dessa fonte, tá? Salesforce, Zendesk. Então, a Microsoft está trazendo mais opções standards aqui, tá? E ainda assim você pode ter manobras para opções que não são cobertas aqui ainda, tá? Então, isso é muito legal. Eu vou, no meu exemplo aqui, para facilitar, e como a gente tem tempo, eu vou usar o Dataverse. Então, imagina que eu tenho uma tabela de Dataverse de um aplicativo em Power Apps que coleta informação, seja de RH, seja de marketing, seja de compras. Isso tudo está numa tabela de Dataverse. Eu consigo definir essa tabela de Dataverse como fonte de conhecimento para o meu Copilot. Eu já tinha uma tabela pronta aqui já, que é uma tabela de registro de produto, tá? Tabela fake, vocês vão ver aqui. Ela tem esses dados aqui, ó, teclado, iPhone, Surface, mouse, notebook, os valores, preço unitário, tá? Tabelinha básica de exemplo aqui para a gente mostrar. Eu vou dar um próximo. Tem algumas particularidades que eu poderia mexer aqui de sinônimo e etc. Também não vou entrar nisso, senão a gente não vai ter tempo. E vou adicionar. Então, agora, eu acabei de munir o meu Copilot com informações vivas, porque o aplicativo pode estar rodando e alimentando essa tabela e o meu Copilot está recebendo esse nível de informação, tá? Vou dar uma atualização aqui, só para ver se ele vai funcionar. Eu deixei um prompt aqui na colinha também para a gente ganhar tempo. Cadê meu prompt? Vamos lá. Eu deixei um prompt aqui bem simples, na verdade. Quais produtos eu tenho cadastrado? Que eu vou perguntar aqui para ele, tá? Quais produtos eu tenho cadastrado? Repare que eu não fiz tópico. Mais uma vez, maravilha do mundo de EA generativa. Ele, como agora conhece a tabela de produto, estou torcendo aqui para que funcione, né? Ele vai relacionar as coisas e vai ser capaz de responder, sem eu ter que fazer o meu if para direcionar ele para cá, tá? Assim esperamos. Olha, você tem 5 produtos cadastrados. Eles incluem teclado, iPhone, Surface, mouse, notebook e todos os registros criados de 23 de janeiro. Eu criei hoje, tá vendo? E ele trouxe além do que eu perguntei até, né? Eu não perguntei quando foi criado e etc. Pausa aqui, né, Maíra? Vocês conseguem pensar no mundo de possibilidades, gente? E a mudança na forma de trabalhar, eu tenho falado isso em todas as palestras que eu tenho feito, isso aqui vai reduzir a necessidade de tela. Porque hoje, quando você quer saber quantos produtos tem cadastrados, o que você faz? Você abre o aplicativo, seja Power Apps, seja SAP, seja onde for, você navega até o cadastro de produto e lá você vai ver o cadastro de produto. Você vai fazer um filtro, você vai achar o produto e etc. Nesse cenário aqui, o cara, com uma simples pergunta, dentro do Teams dele, ele obteve esse nível de informação. Vocês estão me entendendo? Isso vai mudar a forma... Não estou dizendo que designer de UX vai perder emprego, tá, gente? Mas eu acho que a gente vai ter uma grande diminuição. Não só lá, como também de Power BI. Porque imagina que eu tivesse um data lake aqui como fonte de conhecimento para esse agents aqui. Faz sentido eu abrir meu navegador, digitar o URL do Power BI, navegar num determinado dashboard, achar esse dashboard, tirar um print dele, botar no meu PPT e apresentar? Faz sentido eu continuar trabalhando dessa forma? Porque é assim que todo mundo faz hoje, né? Se alguém faz diferente aí, conta para nós. Gente, com uma pergunta eu poderia ter resolvido. Qual foi as minhas vendas no ano passado? Qual foi o faturamento da minha empresa no ano passado? E claro que tudo isso ainda com um nível de permissão, tá? A gente não está focando aqui, mas sim é possível ainda controlar um nível de permissão. Legal, né? Quer complementar algo, Maria, antes da gente ir para o próximo? Nosso tempo também acho que está quase acabando. Não, está acabando, vamos lá. Vamos para ação? Então, gente, vou correr um pouquinho para a gente terminar. Tudo que vocês viram agora, ele está provendo informação para mim. Mas eu vou deixar um último gatilho aqui para vocês, para a gente concluir esse raciocínio de hoje, tá? E tudo que eu estou mostrando vai além, que eu não preciso ficar preso no ecossistema de só obter. Eu posso também, vou usar um termo técnico, fazer um post, digamos assim, um patch da vida. Ou seja, dar vida para isso. Falar para ele, olha, atualize o valor do teclado para R$1.000. Atualize, ou seja, o que ele vai fazer por trás dos panos? Ele vai lá na base de dados e vai mudar aquele valor. Ele vai em determinado lugar e vai fazer tal coisa. Vai em determinada API e vai fazer determinada ação. Mais uma vez, volto para o meu raciocínio. Eu vou precisar de tela de sistema, sendo que o Copilot pode fazer para mim, eu conversando com ele em linguagem generativa. Aí entram as ações. Quando a gente fala desse ecossistema, o nome já diz, né? Entram as ações. Aqui é um mundo, gente, e ele, de certa forma, diminui um pouco o uso de Power Automate,
Porque antes o pessoal fazia muito as ações no Power Automate, vinha e plugava o Power Automate aqui. Com a evolução das ações, não necessariamente eu preciso mais do Power Automate, eu consigo fazer diretamente aqui. Eu vou fazer uma simples, até pelo limitador de tempo, tá? Eu vou colocar 365 aqui, porque eu tenho uma ação de enviar e-mail. Em algum lugar aqui que eu vou achar ela, enviar e-mail. Quem já mexe com Power Automate ou Power Apps vai ver que as ações são em comum, tá? É o conceito de conectores aqui, que a gente não está entrando nessa discussão. Então, o que eu vou dar para o meu Copilot agora? O poder de enviar um e-mail, utilizando a ação para isso. Selecionei o conector que eu quero, vou para o próximo, vou dar um nome aqui para ele, tá? Enviar e-mail, vou deixar sem o hífen, sem nada. Reparem que ele já identifica as informações de entrada. Para ele mandar um e-mail, ele precisa saber para quem ele manda, ele precisa saber do assunto e ele precisa ter o corpo do e-mail. Por que ele sabe isso? Porque isso já existe de forma programada dentro do conector, né? Isso já está lá dentro. E eu ainda posso configurar a resposta. O que eu quero que ele faça depois da resposta, algumas coisas aqui. Eu vou colocar para ele responder com EA, tá? Ele vai gerar a resposta que ele quer e nós vamos seguir o jogo aqui. Mas eu poderia fazer algo mais mirabolante aqui. E já fizemos isso em cenários reais, tá? E vou deixar ele adicionar a minha ação. Ele adicionou a minha ação, tá? Para que isso funcione bem, eu vou habilitar a EA generativa aqui, porque ele está no clássico. Eu vou mudar para generativa, porque eu não quero ir nos tópicos, programar um tópico para ele mandar e-mail. Não quero fazer isso. Eu quero que a EA descubra o momento que ele tem que mandar e-mail. Para isso, eu tenho que usar a generativa, que hoje só funciona no inglês. Por isso que eu criei o meu Copilot no idioma inglês, pelo menos aqui no meu tenant, como a gente já conversou, não funciona em português, tá bom? Fechei aqui, vou voltar para o meu agente, estou correndo para dar tempo. Então, a ação devidamente configurada, vou dar um refresh aqui no meu agente e vamos lá. Eu vou perguntar novamente para ele quais produtos eu tenho cadastrado, tá bom? Para a gente fechar a linha de raciocínio. Para eu ver. Esperamos que ele responda. Já deixei um outro prompt aqui, que eu espero que funcione. Vamos esperar ele responder e nós já vamos, tá? Legal, aqui a gente consegue ver de onde ele está buscando a informação, tá? Ele trouxe a informação novamente, que a gente já tinha na tela. O que eu vou dizer para ele agora? E nós vamos torcer o dedo para funcionar. Você poderia enviar essa informação do corpo do e-mail para a... Coloquei o e-mail da Maíra, o e-mail verdade dela, tá? Não mandem muito e-mail para ela, não. Com o assunto produtos, tá? Aí, Maíra, virou público agora. Produtos. E vou mandar para ele. Vamos ver se a EA generativa vai ser capaz de entender o que ela precisa fazer. Ah, detalhe. É que eu acabei de criar o conector, eu tenho que criar a conexão dele, tá? Isso daqui é a mesma particularidade que acontece lá no Power Apps, Power Automate. Eu vou clicar em conectar aqui. Isso aqui acontece na primeira vez, tá, gente? Desculpa. Desse depois detalhe. ele não Depois repete. não repete mais. Ou até dá algum probleminha aí, pode ser que ele repita. Já passamos por isso aqui. Mas vamos lá, tá? Estou criando a conexão. Ele vai aparecer conectado aqui. Mas vocês viram que a IA já identificou, né? Olha lá, apareceu conectado. Vou voltar para o meu Copilot. Eu vou dar um retry aqui. Se não funcionar, eu repito o passo, tá? Vamos ver se ele vai funcionar aqui. Senão a gente volta. Esse é o último conteúdo. A gente abre aí para as dúvidas. Olha, desculpe, não foi possível enviar e-mail, pois não há informações disponíveis sobre o corpo da mensagem. Vamos repetir? Mas eu recebi o e-mail. Recebeu? Recebi. Veio sem o corpo? Deixa eu ver aqui. Não, veio certinho, veio com o corpo, veio. Ó, então, a ação funcionou, só que a resposta foi por EA generativa, lembra? Talvez ali faria sentido eu programar uma resposta. Olha, seu e-mail foi enviado com sucesso, ou algo do tipo. Eu vou tentar repetir a ação aqui, enquanto tem algumas dúvidas. Maíra, eu terminando aqui, eu vou pedir para a Maíra mostrar o e-mail, tá? Para vocês verem que a gente não está mentindo e, de fato, ela recebeu. O que eu quero que vocês entendam? Repare que o meu Copilot, além de prover informação, ele é capaz agora de executar ações, gente, sem eu ter programado ele para fazer isso. A EA generativa ela foi capaz de entender que aquela ação se enquadrava na necessidade do texto, do prompt que estava mandando para ele. Talvez meu prompt aqui não está muito legal, mas vamos ver se agora vai. Ele caiu na ação. Ajuda nós aqui, hein, Vitor? Depois aí. Ó, de novo ele respondeu que não foi possível. Depois ele mas mandou. de novo eu recebi o e-mail.
Então, sim, tem alguns entraves, mas aí você consegue refinar isso daqui para que não aconteça, tá? Maíra, mostra para nós o e-mail para a gente encerrar. Vai ver que não Estou estou mentindo. compartilhando Enquanto isso, aqui. eu vou ver aqui no chat. Ó, esse aqui é o e-mail que ele mandou às 19h53. Então, ele só literalmente trouxe os 5 produtos registrados. O que ele mandou no e-mail anterior, ele trouxe com mais algumas informações ali, tipo, de quando foi criado, por um exemplo, e a fonte de onde ele trouxe essa informação. Muito bom, Maíra. Detalhe, se eu não quisesse que acontecesse essas diferenças e coisas do tipo, eu tenho que refinar. Aí vai depender de situação para situação. Tem que mexer em tópico, criar um layout de e-mail padronizado e formatar melhor como ele deveria enviar esse e-mail, né? A gente fez aqui em poucos cliques. Então, se fosse uma solução real, essa variação de layout de e-mail seria um problema para uma solução que a gente eventualmente estivesse entregando para um cliente, tá? Gente, só para finalizar esse raciocínio. Por último, eu posso publicar isso tudo que vocês viram a gente fazendo aqui. A gente pode ir lá e publicar ele no Teams, e ele vai aparecer como um agente dentro do Teams. Eu posso publicar ele na web, eu posso publicar, eu posso estender ele no Copilot 365, que a gente falou no início. Tem inúmeras possibilidades. Cada possibilidade tem suas particularidades, tem questões de autenticação associadas a isso. Muito bom, né? Desculpa correr, mas o conteúdo é muito bom. Eu acho que deu para abrir a mente de vocês. Eu vou para as perguntas que temos aqui. Maíra, eu vou começar com o Dailson. Ele pergunta sobre SharePoint, se ele indicar um site de SharePoint, porém uma pessoa determinada não tem acesso às permissões do SharePoint. O Dailson, ele funciona parecido com o Power Apps. Se você indica um SharePoint, né, para uma tela de Power Apps e a pessoa não tem permissão no registro numa determinada tabela, ela não acessa esse nível de informação. Só que o SharePoint para o Copilot não é simplesmente ir lá e colocar o URL. Ele tem uma particularidade de autenticação. Você vai ter que fazer uma configuração no Azure para que ele seja capaz de autenticar no SharePoint e conseguir trazer informação. E ainda tem limite de níveis de sites. Se eu não me engano, estamos em 2 níveis. Se você tem vários sites com níveis diferentes, não funciona. O que geralmente a gente faz, às vezes, se é uma lista específica, a gente cria um Power Automate para buscar essa informação, e aí o Power Automate entrega a informação para o Copilot mediante a ação. Essa é uma das opções. Então, cada cenário a gente vem costurando de um jeito, respondendo a dúvida dele. O Vitor, não sei como está o time, se a gente pode continuar com as dúvidas aqui. Não, tá tranquilo, vamos embora. Temos 5 minutos no horário oficial, mas se tiver mais perguntas e a turma quiser ficar mais um tempinho, estamos tranquilo. Tentamos. Tem mais. O Igor perguntou se a gente precisa sempre autorizar o conector, né, Maíra? Na primeira vez, sim. É igual Power Apps. Na primeira vez tem que dar o Elo lá, né? Maíra, ou às vezes a gente também já aconteceu de uma bad connection, por exemplo, e a gente caiu a conexão e a gente precisou restaurar, mas é simples, igual o Alisson, aconteceu com o Alisson aqui. Não tem rosco. O Davis perguntou também, se a gente fizer um update, né, em uma base SharePoint, o campo modificado vem com o nome do agente? Não. Vem com o nome do usuário que fez a ação, né? Porque o método de autenticação vai estar no usuário. Volto, por exemplo, de Power Platform, mesmo mecanismo de Power Apps. Para ele rodar em conta de sistema, você teria que fazer um outro rolê, de repente. Se você quiser que isso seja um requisito, talvez comunicar pelo REST do SharePoint, lá você fixa a conta que vai fazer a mudança, tá? Sempre de forma autenticada, vai pegar o usuário que está conversando com o Copilot. Vamos lá. Última dúvida. Dá para liberar o agente para pessoas específicas? Sim. Você pode liberar para uma audiência específica ou para a empresa toda. Então, você vai definir isso na hora que você estiver publicando. A gente não mostrou aqui, mas na hora que você estiver publicando o seu agente de inteligência artificial. Então você tem um controle para quem é a audiência e você tem um controle também dos dados que você vai apresentar, né? Eu acho que o Eduardo ele vai falar um pouco mais no controle de acesso à informação, né? Você tem temáticas como grounding, né? Até onde esse Copilot vai, e isso ajuda na qualidade das respostas. É uma temática que as pessoas têm falado bastante sobre grounding e sobre alucinação na IA, né? Quando ela começa a alucinar e responder coisa que não tem nada a ver. Eu acho que o Du ele vai cobrir um pouco desse tópico aí. Mas muito bom, né? Tipo, se vocês fizerem 50 minutos, eu acho que o que levaria a eternidade para outra coisa.
Isso é fazer. Aí verdade. É. Muito a gente bom, muito literalmente bom. passou pela introdução, passou. A ideia aqui era só plantar a sementinha na cabeça do pessoal para eles verem um mundo de possibilidades aqui, né? Porque se a gente fosse entrar dentro de cada um e parar e explicar, eu acho que vai dias aí fácil, Uhum. né? Um treinamento de E, dias aí. Então a ideia e, era essa. se me permite, eu vou até citar, a gente tem o Júlio aqui da nossa equipe, ele tem um cliente nosso, eu posso até falar que chama Tupi, ela produz bloco de motor, é uma empresa muito grande, tá? Eles têm um mecanismo de IA na esteira de produção que quando sai o bloco de motor da fundição, não, isso não é Copilot, tá? É um mecanismo lá que tira uma foto do bloco do motor e identifica se há problemas, se há não Uau. conformidades naquela peça que acabou de sair da linha de fundição. Ela faz, registra, se identifica, ela grava isso no Azure, tá? Esse é um mecanismo que está lá, nada tem a ver com nós. O que nós desenvolvemos? Um Copilot que vai lá no Azure e comunica com essa base. Então, assim, o cara consegue chegar lá dentro do Teams dele e perguntar para esse agente: amigo, tivemos problemas em peças no dia de hoje? Aí o Copilot, como ele está munido dessa base, ele responde se teve ou não. Se teve, ele mostra uma listagem das peças que teve. E aí o cara pode falar: me mostre a foto da peça Uau. tal. Ele pega essa foto que está armazenada lá no blob do Azure, traz no meio da conversa e mostra a foto para o cara. Essa é uma solução que está em cliente, eu não consigo mostrar aqui para um evento público, tá? Mas estou só contando para vocês. Mas é para dar exemplo do que a gente tem começado a fazer, porque a gente ainda não tem tantos cases disso. É tudo muito novo, tem desafio de convencer a Uhum. empresa a usar, tem licenciamento, né? E etc. Mas é o exemplo de situações que a gente faz. E aí volta para a minha analogia. Vocês estão entendendo que tela de sistema, eu não vou dizer que vai acabar, mas vai diminuir o uso de tela de sistema quando a gente passa a ter esses agentes? Então, principalmente quando a gente fala de mundo corporativo, Microsoft, esse é o caminho que eu vejo, a opinião minha, Uhum. que eu vejo que a gente está caminhando. Então, logo, logo nós vamos ter menos Power Apps e mais agentes dentro das empresas, né? Não é é a sua opinião que acho que o Satya pegou o conselho contigo, ele fez uma Coitadinho. apresentação esses dias É. falando essa mesma coisa, que a gente está nessa era de transformação, né, no tocante a aplicativos para ambiente corporativo, né, onde as aplicações, ele é um pouco mais ousado, ele fala que vai sumir, né, Uhum. é, Eu mas não a vi ideia essa, realmente é que o diminua. pensamento tá igual a ele, tá vendo? Tô bom. Eu acho que ele te ligou e pegou o conselho aí contigo, ó, Alisson, qual que são as tendências para o futuro? Mas a gente vê isso, né? E se fala muito até nessa temática ele chamou de AS, né? A gente fala muito sobre SaaS, né? Software as a Service, onde Uhum. as pessoas pagavam para ter acesso a um sistema e não necessariamente montavam uma infraestrutura para ter o seu próprio sistema, mais como no passado. E aí a aposta da Microsoft, das gigantes, é que a gente vai entrar numa era de Agent as a Service, né? Onde os agentes tomam o lugar dos aplicativos e interagem com os agentes. A gente já vê bastante disso hoje nos updates do Dataverse, por exemplo, as consultas de visão e tal, elas não são mais montadas no point click, né? O campo tal igual ou maior que tal valor. Hoje você já consegue usar a linguagem natural para fazer a consulta à base de dados do Dataverse. Ainda está usando o aplicativo para fazer isso, mas a ideia é que mais e mais as coisas fluam nessa direção, né? Eu acho magnífico. Então, eu tenho certeza que vocês colocaram aí o doce na boca dos participantes. Acho que vai gerar mais curiosidade. Eu não sei onde que a audiência está em termos de experiência com o Power Platform. Então, a minha sugestão é, se você quer testar esse tipo de funcionalidade, entra no Google, faz uma pesquisa por ambiente de desenvolvimento do Power Platform. Você tem como criar um ambiente de desenvolvedor, uma conta só, mas tipo uma conta de usuário só, mas você tem acesso a todas as ferramentas do Power Platform sem nenhum custo. Então dá para você experimentar bastante. Preferência talvez fazer até isso fora do ambiente corporativo, para ter um pouco mais estar um pouco mais isolado dos ambientes da sua empresa, mas você tem essa oportunidade de começar a explorar, né? E eu sugiro que você comece a explorar. As pessoas falam que a gente aprende uma linguagem, um novo idioma, quando usamos pelo menos uma ou duas palavras, a gente já coloca em prática no dia que aprende a palavra.
E aí começa a memorizar. Então, eu sugiro a turma a buscar praticar o que tem sido apresentado aqui. Tá Muito bom, bom? né? Conteúdo riquíssimo aí, né, Vitor? Pessoal, espero que É. eles tenham aproveitando aí e surfar essa onda. E eu gostei do Agent as a Service, não tinha escutado essa ainda. Já vou adaptar meu discurso aqui. Não vou poder falar que a opinião é minha mais. O engraçado é que Agora as não pessoas mais. usam a sigla, né? É, Porque a sigla em si, ela parece o som o som de uma outra de uma outra palavra. palavra. É verdade. Talvez vão ter que mudar isso, né? Talvez precise mudar, mas dá para um novo título, dá para um título de uma apresentação, né? Prepare para cobrir o seu AAS. Ah, essa é Mas é isso. verdade. Vamos lá. O Mário deu a sugestão aqui da gente pesquisar, não utilizando o Google, usar o Bing. Tá Legal. vendo? Ou perguntar para o Copilot Web, hein, que é free. Melhor até, né? Perguntar Pronto, para o melhor Copilot Web. ainda. Melhor ainda. Então, pessoal, ó, se vocês tiverem alguma dúvida de como vocês podem ganhar essa camiseta bacana aí do Alisson e da Maíra, contacta eles direto Tá no, vendo? Vamos sortear. Agora Ô, vocês no já Vitor, sabem link meu e-mail deles. mesmo? Manda a gente e-mail aí. sabe, me manda e-mail para falar. Eu fiz, o Renato contou para mim que o OnStart vai ser desabilitado do Power Apps. Falei, pô, só porque eu fiz a camisa, os caras vão desabilitar o OnStart? Caramba. Eu vou querer a minha, depois vou mandar o endereço Pô, aí, ou talvez pegue em pessoa aí quando a gente se encontrar, se Deus quiser, em nós estamos março. devendo uns A brindes sua para já você. tá Vou separadíssima levar já. em mais. Valeu, valeu. Eu Bom, vou mandar o tamanho da camisa um pouco menor para ver se me inspira a perder um pouquinho de peso. Isso aí. Mas é Bom, isso, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de cada um de vocês. Eu não que eu tenha criado esse modelo de aula, né, onde a gente entrega o conteúdo via Teams, mas o que para mim é mais encorajador desse tipo de mentoria que vocês podem falar. Não só pelo chat, se alguém quiser abrir câmera e fazer perguntas, vocês têm essa liberdade. Então, esse bate-bola para mim é fenomenal. A gente termina aprendendo muito mais do que a gente vai numa sessão que a gente só fala e não tem interação. Então, eu agradeço ao pessoal que participou, agradeço novamente a esses queridos amigos aí, o Alisson e a Maíra. E vamos para cima. A próxima aula, na próxima quinta, vai ser com o Douglas e o Renato Romão. A gente vai continuar no tópico aí do Copilot Studio, mas vamos mergulhar um pouquinho mais no que seria a experiência mais de desenvolvedor, né? Então, muito bacana a introdução, deu para a gente aprender bastante e se preparar para a próxima aula aí. A gente vai chegar, então, na próxima aula, a gente chega no meio da mentoria, né? A aula 4, temos mais 5 aulas, então bastante conteúdo para a turma que está participando aí, ó. Estuda, junta bastante pergunta aí, porque a turma que vem apresentar é muito fera. Essa turma é muito fera. Bastante sabedoria para compartilhar conosco aí. bom, Muito obrigado a obrigado. todos, gente. Um grande abraço. Pessoal, gente, Um muito abraço, obrigada. boa Boa noite para noite. vocês. Boa Tchau, Tchau, tchau. noite. tchau. Até mais. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.